Amém. Louvado seja Deus, como Deus é fiel e poderoso. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz direções, irmãos, que não está no esboço. Um ministro, geralmente, a gente tem uma papeladazinha com os rabiscos, a gente tem umas anotações que a gente vai buscando inspirações durante o dia. Mas no momento em que o Senhor começou a me trazer a direção de fazer oração sobre situações que pessoas têm vivenciado. Sabe, irmãos, que todos nós, isso é um fato, todos nós enfrentamos desafios, dificuldades. Muitas das vezes existem pessoas sentadas aqui que não estão tendo a melhor semana da sua vida, que não foi a melhor semana da sua vida, mas esse é o lugar onde você chega e encontra aconchego. Amém? Você encontra carinho, você encontra abraço, socorro, refrigério. Esse é o lugar onde a palavra de Deus diz, fica tranquilo, porque ainda que você tenha visto turbulências, tudo vai bem. Você pode dizer com muita alegria, tudo vai muito bem. Glória a Deus. Sabe que existia uma viúva na palavra de Deus e ela marcou a história, tanto a dela como a nossa, quando nós nos lembramos daquela viúva, quando ela deixa seu filho morto, vai atrás do profeta. E quando ela passa por pessoas, perguntam para ela como ela está. E ela diz, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Então, independente do que nós estejamos vendo, não deixe que o diabo roube sua alegria. Não deixe que o diabo roube a sua fé. Em nome de Jesus. E não deixe dizer que tudo vai bem, porque a palavra ela é imutável. Independente de qualquer coisa, o que estamos vendo não significa dizer que é o que define a nossa bênção, a nossa vida. Amém? A palavra que o nosso Deus tem para nós hoje, irmãos, sabe que essa mesa, ela tem muita coisa a dizer, mas uma das coisas que essa mesa nos diz é sobre a esperança. Amém? E no que diz respeito à esperança, em se tratando da mesa, da ceia do Senhor, todos nós estamos aguardando o Messias. Eu acredito que não só alguns, mas eu creio que todos nós temos grandes expectativas na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Glória a Deus, todos nós temos essa grande expectativa. Mas em se tratando de esperança, existe a esperança, a gloriosa esperança, que é a esperança que nós temos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas existe uma outra esperança, que é o que Deus quer tratar conosco nessa noite, que eu gostaria que, por favor, Alice projeta aqui, Hebreus capítulo 11, verso 1. E esse versículo aqui é um versículo tão conhecido de todos nós, entre nós lemos, muitos com certeza já têm esse versículo decorado, não é verdade? Quantos têm ele decorado? Muitos, né? Porque é um versículo que nós estudamos bastante sobre ele. E meditando sobre esse versículo, irmãos, existe aqui algo que eu quero destacar. Aqui diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, que é a fé. Ou seja, em se tratando de fé, nós que estamos aqui nessa noite, quando nós ouvimos você sentadinho com seu coração aberto e pronto para ouvir a poderosa palavra de Deus, automaticamente existe um poder que ele está descendo para o seu coração através da palavra, que é a fé. Então esse poder chega, imagina uma energia, algo que nós não estamos vendo, mas que é um fato. É tanto que você percebe que você recebe a palavra de Deus quando você está no ambiente de uma forma. E quando você está em casa, ouvindo através de uma TV, é diferente. Porque há uma unção manifesta por causa do ajuntamento dos santos. Então, o que acontece é que você está ouvindo a palavra, você tem fé, e essa fé, ela está recebendo poder por causa do poder que a palavra manifesta no ambiente. Então, aqui diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que nós não podemos ver. Então eu quero parar exatamente aqui nessa palavra, esperam. Porque a Bíblia fala de esperança quando se trata da esperança do nosso Salvador, a gloriosa esperança. Mas existe uma esperança também da qual está inserida nesse versículo, que é o seguinte: nós vivemos pela fé. Tudo que você crê,
Tudo que você pede a Deus, nós já falamos isso inúmeras vezes, mas eu acredito que pessoas precisam ouvir isso. Tudo que você ora, quando você coloca diante do Senhor, pela fé, de imediato o Senhor já concede. Amém, irmãos? De imediato você já recebe. Você orou e você recebe. Mas existe algumas pessoas que questionam do porquê que algumas coisas não acontecem de imediato. A questão é que quando nós oramos, quando nós colocamos aquilo que nós estamos precisando, quando nós ouvimos promessas de Deus que realmente testificam com aquilo que nós estamos precisando, que é aquilo que nós necessitamos naquele momento, isso definitivamente, na hora que você escutar, você já é poderosamente abençoado, e aí você já pode celebrar por já ter sido abençoado no momento em que você orou. Mas existe uma coisa que está entre a fé e a esperança, que diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando nós oramos, vem agora a outra parte, que é a esperança. Ou seja, a esperança, ela é necessária. Por quê? Nos dias de hoje, irmãos, nós vivemos hoje numa geração, graças a Deus, não é dizendo que é ruim, mas esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo da tecnologia, tem deixado as pessoas bem aceleradas. E o imediatismo, ele tem sido muito comum. O que nós estamos vendo? Por exemplo, o WhatsApp é algo que, se a pessoa estiver em outro país agora, nós podemos mandar uma mensagem e rapidamente essa pessoa vai receber a sua mensagem, não é? Pessoas que foram para a Trindade hoje servir a Deus. Imagine se fosse de cavalo. Eu nem sei que hora ia chegar. Se amanhã na hora do almoço, amanhã à tarde. Não é? Mas foram de carro. Em nome de Jesus. Daqui a pouco estarão aqui. Não é? Hoje nós temos o Pix. Rapidinho. Minha gente, o Pix é um negócio extraordinário. É vapt-vupt. Não é? Cai na conta. E isso, na minha geração, pelo amor de Deus, a gente ficava no orelhão. Era só eu, né? E era que ficava no orelhão com as fichinhas, jogando lá. Ei, mas eu era adolescente, viu? Vocês ficava lá no orelhão, uma fila, gente. O pessoal às vezes namorando no telefone, e quem estava na filinha estava ouvindo as historinhas, tudo, né? Hoje em dia a tecnologia, o celular, gente, você leva, aqui tem um mundo dentro desse aparelho. Então, o que nós estamos vivendo hoje são coisas extraordinárias. Por exemplo, se acontece algo em uma outra nação, dentro de minutos todos, quem tiver conectado na internet, guerras, desastre, morte de um brasileiro numa outra nação, rapidamente aquela notícia chega. Avião, imagine aí, avião, minha gente, avião é um negócio extraordinário. Avião 30 minutos, 40 minutos, você sai de um lugar, está em um outro estado. É espetacular. Então, hoje nós estamos vivendo nessa geração, graças a Deus. Eu digo que privilegiada, porque hoje em dia muita coisa está mais fácil. Eu nunca imaginei comprar uma coisa que venha lá do Canadá. Passou 3 meses, mas chegou. Amassado, rasgado, mas chegou. Então, é incrível. Não é? É incrível você saber que hoje o mundo é como se ele tivesse tornado menor. E há uma velocidade sobre todas as coisas. Mas sabe, irmãos, essa velocidade aqui, esse imediatismo, sabe? Essas coisas que são instantâneas, que acontecem muito rápido. Ainda assim, a forma como Deus trabalha, louvado seja Deus, que tem um tempo. E pensando no tempo de Deus, no que se diz respeito a esperar, a sermos muito bem posicionados nesse momento do qual nós estamos em fé, nós já recebemos e nós celebramos até o dia que se manifeste, nós precisamos ter as atitudes corretas. Amém? Por exemplo, uma mãezinha, quando ela fica grávida, o menino nasce com 8 dias depois? Sim ou não? Não, porque se sair, o bichinho não vai sair, né? Vai sair com problema. Não tem como. Então, quando se trata desse espera,
Aqui está se tratando de um tempo onde existirão promessas que sim, nós precisaremos esperar. Nós precisamos e devemos estar dispostos a vivermos pela fé, rendendo graças, crendo e celebrando e sabendo que existirão coisas que de imediato é a fé que manifesta. Sim, a fé é agora. Amém? Você pode dizer, a fé é agora. A esperança, irmãos, é sempre nas promessas. Então, quando você recebe pela fé, louvado seja Deus. Mas ali começou um novo processo, do qual, muitas vezes, a bênção ela não vai chegar na velocidade que chega uma mensagem do WhatsApp. Ou pode até chegar. Mas existem coisas que sim, nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos esperar, nós precisamos cuidar do que nós estamos dizendo, nós precisamos nos policiar, porque quando diz aqui, das coisas que se esperam, esse momento de se esperam, principalmente nesse versículo aqui, ele é um momento que nós precisamos saber o que fazer até a promessa chegar até nós. Amém? Uma outra coisa, irmãos, olha, a fé e a esperança, elas têm uma sociedade. Elas estão associadas. Elas andam juntinhas. A fé precisa da esperança. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 24 e 25. Eu gostaria que projetasse aqui, por favor. Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 diz: porque em esperança fomos salvos. Louvado seja Deus. Oh, glória. Oh, glória. É isso que essa mesa diz. Amém. Louvado seja Deus também, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por quê? O que alguém vê, como também o esperará, né? Então, nós esperamos o quê? Nós esperamos aquilo que nós não estamos vendo ainda. 25, por favor. Diz o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com o quê, irmãos? Com paciência o esperamos. Então, aqui nós encontramos uma outra coisa, que diante das promessas, diante da nossa oração de fé, diante daquilo que nós estamos aguardando do Senhor, nós precisamos ter fé, nós precisamos esperar e com paciência. Sabe que uma grande inimiga, que esse é um dos maiores, posso dizer assim, um grande inimigo da esperança, se chama murmuração. A murmuração, irmãos, a palavra de Deus traz alguns exemplos de consequências que aconteceram no povo de Deus, na vida do povo de Deus, quando eles estavam no deserto, sendo liderados por Moisés. E eles tiveram comportamentos, e esses comportamentos eles foram vistos por Deus de forma assim muito triste, até porque nós vamos ver o final e a consequência que houve. Quantas pessoas no trajeto, na espera, eles não conseguem usufruir da bênção, eles não conseguem usufruir das promessas, justamente porque no momento em que é para se esperar, como nós vimos lá em Hebreus 11:1, existe a murmuração. E quando se trata dessa palavra esperar, aqui está dizendo o seguinte, que esperar lá, pode botar por favor Hebreus 11:1 de novo, por favor. Quando se fala desse esperar, essa esperança que está aqui em Hebreus 11:1, aqui está falando, irmãos, de uma esperança na qual nós estamos olhando para a palavra de Deus e crendo que a palavra de Deus, através da nossa esperança, independente do que seja, crendo que Deus é o Deus do impossível, que todas as impossibilidades, não importa o que seja impossível, não importa se haja
porta de bronze, não importa se o diabo tem dito que não vai dar certo, não importa se o que você vê está desabando, não importa se o que você vê está quebrado, está velho, está caindo nos pedaços, não importa, a esperança diz, já deu certo. Essa é a esperança que define que tudo que o mundo mostra, que os nossos sentidos mostram como impossível, a esperança diz, está resolvido, é só esperar. Em nome de Jesus. Mas muitos não conseguem administrar muito bem esse tempo. E aí o pessoal da época que estavam lá no deserto, sendo liderado por Moisés, irmãos, eles passaram por uns momentos que foram espetaculares. Quantos de nós aqui já viu um pastor abrir o mar? Nenhum. E Moisés na frente, e lá vem o povo dos egípcios atrás, e aí o mar se abre, eles passam, o mar se fecha e todo mundo morre. Nenhum de nós vivenciou uma situação como essa. Mas esse povo aqui que murmurou, eles viram milagres. Eles vivenciaram coisas que não se explica. Mas ainda assim, todas as vezes, no momento em que eles não eram para ter passado tanto tempo no deserto, mas por que eles ficaram tanto tempo? Você vai saber agora os motivos, uns dos motivos pelos quais esse povo ficou tanto tempo lá. Não era para eles terem ficado tanto tempo lá. Mas no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 3, Êxodo 16, versículo 3, aqui está um dos momentos no qual o povo chegava para Moisés, murmurando. 16:3 que diz: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera. Olha só, a gratidão que eles tinham no momento em que eles estavam andando rumo à terra prometida, que Deus havia prometido e que de fato seria um tempo maravilhoso para a vida deles. Mas nesse momento no qual eles estavam andando para chegar lá, houveram coisas, e uma das coisas foram essas. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados, olha só, irmãos, do que eles tinham saudade. Para vocês terem uma ideia, como às vezes a murmuração vem de coisas que não faz nem sentido. Mas aqui eles estavam reclamando, eles estavam dizendo, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até não caber mais, porque nos tem trazido a esse deserto para nos matar de fome e toda esta multidão. Então, diante de tantos milagres que eles já tinham vivenciado, naquele momento no qual Deus estava providenciando todas as coisas para aquele povo, eles não perdiam a oportunidade de magoar Moisés, de entristecer o Senhor e de reclamar e dizer que preferia estar lá, junto às panelas de carne e comendo pão até não caber mais. Um outro momento, eles também reclamavam que em Êxodo 15, 24, que teve um momento onde eles estavam precisando de água e Deus sempre proveu água para aquele povo. A gente sabe que tudo eles tinham e que nada faltava, não é verdade? Para quem já leu a história, você sabe que Deus provia todas as coisas, mas Êxodo 15, 24 foi mais um momento nos quais eles reclamaram porque não tinha água. Mas agora nós vamos lá para um versículo no qual, por causa desses comportamentos, por causa dessas murmurações, por eles olharem muito, sabe, irmãos, o que eles viam não era o que Deus estava fazendo. Eles focavam no que estava acontecendo ao seu redor e eles começavam a reclamar. E eles começavam a murmurar. E sabe que a murmuração sobre aquele povo, eu quero que você tenha consciência da gravidade que é você viver no momento de espera, você viver rumo às promessas de Deus, as promessas que Deus tem para cada um de nós sobre tudo que diz respeito às nossas vidas. E nesse curso, você permitir que saia a murmuração da sua boca.
E nesse momento no qual você está andando rumo às bênçãos e às promessas de Deus, você ouvir pessoas que muitas vezes elas vêm para desanimar e para desestimular. É disso que Deus quer nos vacinar nessa noite. Sabe, irmão, se você tem pessoas na sua vida que são pessoas que te desanimam, que te desestimulam, ore por essa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa, mas muita coisa que sai da boca dela você não precisa ouvir e absorver. Não significa dizer que você vai desprezar, que você vai estar longe dessa pessoa, sendo que essa pessoa precisa estar perto de você porque é alguém muito próximo. Mas entenda, muitas vezes são pessoas assim que se levantam para, na hora de situações nas quais você está quase com a porta se abrindo, essa pessoa começa a lhe incentivar a desistir de coisas das quais Deus de fato nunca desistirá, porque Ele nos prometeu e Ele lhe prometeu. Então cuidado com essas situações, cuidado com essas pessoas, porque elas existem. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós não vamos desistir daquilo que o Senhor nos prometeu e daquilo que pertence a nós. Mas só para concluir o que aconteceu aqui com o povo de Deus, no livro de Números, capítulo 14, verso 29. Números 14, 29, eu vou ler aqui, vai ficar projetado aqui, mas eu também quero ler nessa Bíblia. Glória, louvado seja Deus. Números 14, a partir do verso 29, a Bíblia diz. Vamos ler a partir do verso 26. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando? Este povo mau, eles vão se queixar contra mim. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Aí o Senhor disse: diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, vocês morrerão no deserto. Nenhum de vocês entrará nesta terra que jurei com mão levantada dar a vocês como moradia, a não ser Caleb e Josué, filho de Nun. 2 pessoas. Mas, quanto aos seus filhos, aos quais vocês disseram que se tornariam escravos dessa terra, eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, vocês irão morrer e os seus corpos cairão nesse deserto. Seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos, até que o último de vocês morra como consequência da sua infidelidade. Mas, enfim, o restante da história você pode ler em casa. Aqui veio um julgamento sobre a vida deles. Era essa a vontade de Deus? Não. Não era a vontade do Senhor. Não era a vontade de Deus. Irmãos, Deus, Ele é fiel e Ele nunca falhou. E Ele nunca vai falhar. Ele não abandona. Ele não despreza. Ele não esquece. Ele não deixa para trás. Ele não deixa de amar. Esse sempre foi o posicionamento de Deus com o povo de Israel. Mas o que fez, o que causou algo que infelizmente pessoas levam isso na vida, para a vida. E em alguns momentos tem isso como algo normal. Sabe que você ter pão na sua casa, você ter comida na sua casa, e você sentar diante da sua mesa, no qual tem ovo, tem um cafezinho delicioso, no qual tem um pãozinho, e você começar a reclamar, porque você gostaria que tivesse outras coisas que não fosse o que tem, você está murmurando. E isso se chama ingratidão. E no que diz respeito a essa palavra esperança, no versículo de Hebreus, capítulo 11, verso 1, está se tratando de algo que está associado à nossa fé. A nossa fé vem associada com a esperança.
E a esperança, ela exige de nós paciência, gratidão, confiança, reconhecimento de que Deus é fiel e de que Ele não falha. Entender que não importa o que estejamos vendo, irmãos, nós só estamos vendo, mas Deus é fiel e Ele já proveu a solução daquela situação. Então Deus está nos ensinando nessa noite, irmãos, que murmuração, ela pode ser uma inimiga terrível para a nossa jornada de espera, para a nossa jornada rumo às promessas de Deus. O que houve aí, irmã? Então, o que foi que isso? O que foi que houve? O que foi que Deus fez? Irmãos, aqui veio um julgamento sobre aquele povo. Por quê? Porque o povo, eles tinham todo o suprimento. A Bíblia diz, irmãos, que as roupas, elas não envelheciam. Descia maná do céu. E Deus dizia, não guarde para o outro dia. Eles eram tão teimosos que eles guardavam para o outro dia. Era um povo que dava trabalho. E aí houveram muitos. A temporada no deserto era para ser muito curta. Muito curta. Mas foi 40 anos. Sabe que Deus não te quer 30 anos, 15 anos, 20 anos do mesmo jeito? Amém? Não, de jeito nenhum. Deus nos quer em movimento. Deus nos quer vivendo as promessas dEle, usufruindo da vontade dEle. Mas quantas pessoas, irmãos, têm estado estacionados, porque ao invés de estarem esperando, estão murmurando. Ao invés de estar esperando, estão distraídos com outras coisas. E no momento da espera, eu vou dizer a vocês, impossibilidades se levantarão. O impossível vai bater na sua porta e vai gritar aos 4 cantos da sua casa. Não vai dar certo. Mas você pode dizer com alegria, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Mas eu vivo é pelo que eu creio na palavra de Deus. Amém? Então aqui nós podemos ver um inimigo grave. Sabe, irmãos, eu não gosto de ver alguém, eu fico triste. Alguém que chega para mim e diz, olha, isso aqui assim, vai acontecer na minha vida desse jeito. Mas você vê comportamentos que contradizem a confissão de fé. Você vê palavras que não está combinando com a confissão que a pessoa está fazendo. Você vê comportamentos que não combinam com as confissões. Então são coisas que precisam estar encaixadas com a fé e a esperança. São comportamentos, posicionamentos e decisões das quais você diz, eu decido estar andando corretamente, estar andando rumo à promessa para que eu usufrua daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu pedi a Deus. Amém, irmãos? Eu sei que Deus, Ele tem dito coisas poderosas para você. E sabe que do que Deus promete na sua palavra, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Sabe, o salmista, no Salmo 40, verso 1, ele diz algo tão lindo, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Existirão coisas que, assim como o processo da geração de um bebê no útero da mãe, precisa de 9 meses para que o bebê saia perfeitinho, saudável, exatamente como é assim que Deus quer, como foi assim que Deus determinou. Existem coisas que durante esses tempos, esse tempo de espera, nós também precisamos. Sabe, eu sei que tem coisas que elas virão com a intenção de realmente nos deixar abalados e desnorteados. Mas eu quero pedir a Deus por você, por nós, nessa noite, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que venha tentar nos tirar do eixo, tentar nos tirar do prumo, tentar nos tirar do lugar onde nós devemos estar. Em nome de Jesus eu oro, para que haja os olhos do entendimento nesse lugar sendo abertos. Para que você tenha percepções espirituais. Para que você não saia do lugar onde Deus quer que você esteja. Quantos homens e mulheres de Deus ficaram para trás? Quantos
muitos homens e mulheres de Deus, porque as coisas não aconteceram exatamente no tempo em que eles decidiram que teria que ser. Eles ficaram para trás, eles abriram mão, eles desistiram, olharam para Deus e disseram: não dá. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas têm vivido no processo de espera, sem saber administrar esse tempo? E esse tempo, eu vou dizer a vocês, ele é muito importante. Esse tempo de espera, no que quer que seja para a sua vida, esse tempo no qual Deus diz: olha, a fé, ela chega, ela manifesta agora e nós celebramos agora. Ou seja, Deus está dizendo para você que o que você pediu a Deus hoje, Ele já te deu. Você não vai olhar a conta do seu banco e já vai ter lá 20 mil reais, 1 milhão de reais. Calma. Deus tem sua forma e seu jeito de trabalhar. Quantas pessoas estão atrapalhando o processo de espera? Não porque você está esperando por Deus, mas Deus é quem está esperando por você. É ao contrário, Deus está esperando você ter atitudes certas. Porque ainda que você esteja esperando por Deus, Deus está olhando e dizendo: você está agindo errado. Assim como os israelitas. A terra que mana leite e mel estava à espera. Mas 2 homens que não tiveram medo das oposições, porque se levantaram oposições fortes contra Josué e Caleb. Sabe que o povo disseram: mata eles, não deixe que eles falem. Satanás se levantou, foi com ódio de 2 homens, que Deus disse: eles entrarão. Quem são? 12 homens, 2 voltaram da terra prometida e disseram: nós vamos possuir aquela terra. 2 homens, Josué e Caleb. E aí Deus disse: olhe, a contagem no recenseamento, homens de 20 anos acima não entrarão. Ficarão pelo deserto. Vão viver no deserto, morrerão. Mas abaixo, ok. Mas 2 homens, foi citado os seus nomes e de quem eles eram filhos. Eles entrarão. Porque eles não duvidaram no coração do Senhor. No momento de espera, irmãos, terminantemente, aqui dentro, nós precisamos confiar em Deus. Abrir a nossa boca diante do caos, diante de situações que gritam, dizendo: é impossível. E você abrir a sua boca e dizer: Deus é o Deus que pode todas as coisas e é nele que eu confio. Sabe, irmãos, quantas coisas irão se levantar dizendo: não vai dar, e você vai dizendo: vai. Porque no tempo de espera, não significa dizer que Deus desistiu, que Deus voltou atrás do que Ele falou. Mas é um tempo no qual nós precisamos estar muito bem posicionados. E nesse posicionamento, dependendo de como seja a nossa postura, o que estejamos falando e como estejamos crendo, vai determinar a velocidade das coisas acontecerem na nossa vida. Eu digo a vocês, irmãos, e talvez vocês estejam até... se tornou uma coisa redundante, sei lá, eu já falei tanto sobre isso. Mas, irmãos, no dia que eu decidi abrir a minha boca, e eu disse diante de pessoas incrédulas, pessoas que olhavam para mim e não via essa possibilidade, e achavam essa possibilidade distante, e eu abri a minha boca, eu não sei onde eu achava coragem, mas eu estava cheio do Espírito, e eu dizia: ainda esse ano eu sei que eu vou casar. E alguém olhou para mim e disse assim: você está ficando doida? Eu disse: não, eu sei que eu vou casar. Irmãos, e eu casei nesse mesmo ano. Porque o discurso até os meus 30 e poucos anos não era esse. O meu posicionamento não era correto. Deus estava esperando o meu posicionamento de forma correta. Deus está falando com você nessa noite.
Vocês que têm promessas de Deus na sua vida, o seu posicionamento precisa estar em linha com a palavra do Senhor. Porque todo o nosso posicionamento precisa estar em sociedade com as verdades celestiais, unidos, unificados. Sabe, Deus nos chamou para viver uma vida deliciosa, feliz. A Bíblia chama o seu povo, a Bíblia chama o povo de Deus de um povo bem-aventurado, de um povo feliz. Você pode dizer: eu sou bem-aventurado. Oh glória, oh glória. Olha, ainda que suas lágrimas estejam lavando seu rosto nesse momento, abra a sua boca com fé, porque você está vivendo pela fé. E se você está no processo da esperança, que eu sei que todos estamos em aspectos diferentes, mas estamos, ainda que a lágrima esteja pingando agora, lavando o seu rosto, abra a sua boca com coragem. Sabe, quando o povo se levantou contra Josué e Caleb, eles se levantaram com ódio. E eles não concordaram com o que eles diziam. Eles não recebiam, eles não acolhiam. Mas não fez com que Josué e Caleb desistissem da promessa. Não fez com que Josué e Caleb desistissem de estar naquela terra. E olha que quando eles chegaram naquele lugar eles encontraram gigantes, desafios. Mas crentes, nós, filho, igreja de Jesus, nós sabemos que aonde chegarmos, nós teremos desafios. Sempre diga: Senhor, obrigado pela tua força na minha vida. Oh, Senhor, obrigado pela tua força na minha vida. Agora nós vamos ouvir alguém que ficou na Bíblia, a sua história, para mostrar para nós, irmãos, que não é o que estamos vendo. Eita glória! Que não é o que estamos vendo, é o que Deus diz. Que o que não é o que nós achamos, é o que Deus diz. Oh glória! Que não é baseado nas nossas possibilidades, nas nossas impossibilidades, mas é nas possibilidades celestiais. E um grande homem chamado Abraão, ele deixou uma linda história. Abraão, irmãos, ele não é o pai da fé, porque quando ele nasceu, a fé já existia. Ele é o pai dos da fé. E ele nos deixou exemplos de que sim, se Deus disse, não importa o que estamos vendo, não importa o que aconteça, não importa o que se levanta, Deus disse. Eita glória! Romanos capítulo 4, verso 18. Vamos ler esse texto, que aqui tem uma das passagens onde esse homem de Deus chamado Abraão, com a sua linda esposa Sara, eles vivenciaram um romance, um romance lindo, onde houve desafios, né? Então aqui diz, a partir do verso 18 diz: o qual em esperança, você pode dizer esperança, oh glória, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque o que ele estava vendo, irmãos, não tinha como, tinha que ser um milagre. Aí diz, em esperança ele creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. O Senhor disse: assim será a tua descendência. 19, por favor. Aí diz: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Pois Abraão, quando Deus disse a esse casal abençoado e lindo, a esse grande homem de Deus que viveu uma fé extraordinária, espetacular, Deus disse para ele que ele seria pai de muitas nações. Quando Deus falou para ele, o corpo dele
já estava, irmãos, com 100 anos. E Deus disse, você vai ser pai. E sabe o que Abraão fez? A Bíblia não diz que ele disse, não, olha para mim. Os pedacinhos já estão caindo, velho. Não presta mais para nada. Quantas pessoas Deus fala algo e você diz, quem eu? Eu? Sério? Isso não é coisa. É o diabo falando só para me deixar iludido. Sabe que muitas vezes Deus tem falado com pessoas e você não tem acreditado. Deus tem dito nesse lugar que você pode todas as coisas e você sai por aquela porta como se você não tivesse ouvido a verdade que mudou sua vida e sua história. E quando este homem ouviu, olha você, aí aqui diz, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que também já era uma velhinha. E Deus disse, vão ter um filho. Você disse, como? O casal já estava velho. Pode passar, por favor? Aí diz, o que foi que ele disse? E ele fez o que, gente? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas ele foi fortificado em quê? Na fé, dando glória a Deus. Sara, quando eu vi, a Bíblia destaca e diz, ela deu um sorrisinho, acho que Sara disse, eita, né? A bichinha toda murchinha, velhinha, o útero já estava ali paradão, né? De férias, já não trabalhava mais. Mas Deus disse, serão pais. E desse filho, aí virá a grande nação. Rapaz, olhe para as impossibilidades. Deus está dizendo para você nessa noite, o que o diabo tem te mostrado e tem dito e gritado no seu ouvido ao ponto de doer, dizendo, não vai dar certo. A Bíblia está dizendo, irmãos, um casal velho, e Deus disse, é de vocês que virá a nação, o meu descendente. É de vocês. E Abraão firme, dando glória a Deus. Sabe, eu quero que você, em nome de Jesus, saia desse lugar dando glória a Deus pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus diz na sua palavra e que é real e que é verdadeiro, por aquilo que sai da sua boca em fé e que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Jovens, parem de olhar para o que você está vendo ao seu redor e achar que você vai ser liso para sempre, sem dinheiro para sempre, sem emprego para sempre, sem uma namorada para sempre. Para com isso. Isso é um pensamento miserável, pobre e diabólico. Você está na fase de gerar o seu mundo através da fé. E aí, quando você olhar, e aí está interessado numa menininha, a bichinha olha para tu e diz, não te quer, e você chega em casa e olha no espelho se sentindo um patinho feio, a coisinha feia, e Satanás te puxando para baixo como se você fosse ninguém. Deus está dizendo para você nessa noite, jovem, que está aqui nesse lugar e tem se sentido alguém desprezível, pobre, desvalorizado. Deus está dizendo para você, olhe para mim. Porque o que você está vivendo hoje, o que você está vendo hoje, não define seu futuro, sua história, sua vida, as riquezas que chegarão na sua vida, o que você terá no seu futuro. Isso que você vive hoje, irmãos, é o que você está vendo hoje. Deus está dizendo para você, não define aquilo que você tem colocado diante de Deus e que Deus tem dito como será. Glória a Deus. Um outro momento, irmãos, em Hebreus 11:17. Só esse aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos ver só esse texto, Hebreus 11:17, que diz, pela fé,
ofereceu Abraão a Isaac. Sabe, irmãos, o casal, não sei se você já conhece essa história. Aí Deus diz a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. Aí lá vem o filho, o menino, o Isaac, a bênção, o menino, o filho da promessa. Aí lá se vem. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ele ofereceu o seu unigênito. Verso 18, por favor. Aí diz, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, 20, por favor, ressuscitar pela fé Isaac. Abençoou Jacó e Isaac no tocante às coisas futuras. Deixa eu só parafrasear um pouquinho aqui, que às vezes tem linguagem que às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente não entende bem. E quando o menino nasceu, Deus disse, pronto, agora eu quero seu filho. E lá vai Abraão. Sabe que eu fico imaginando um casal já idoso, recebe a promessa, lá vem um filho, que coisa linda, coisa poderosa, extraordinária. E Deus disse, pronto, agora eu quero que você leve seu filho para sacrifício. Aí ele obedeceu. A pessoa. O que muitos fariam? O que eu faria? Eu não sei nem dizer. Né? A pessoa, eu hoje, Deus me dá um filho, daqui um dia, quero ele agora. O que eu faria? Sendo que Sara não tinha outro. Era só um. Irmãos, eita glória, sabe? Não desista dessa vida tão linda que Deus te deu. Sabe, no curso da espera, levante sua cabeça e vai dando glória a Deus. Eu sei que existirão momentos que serão extremamente desafiadores na vida de cada um que está sentado nesse lugar, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, não é o que estamos vendo que define o que Ele tem para nós. Quantos? Hoje já era para estar mais avançado naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus está dizendo, ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo para vivermos intensamente, celebrando e experimentando de coisas que somente virão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sabe que essa palavra que Deus tem para você nessa noite. Não deixe que a sua esperança, que o curso no qual você precisa andar para chegar na promessa, seja comprometido por nada e nem por ninguém. Em nome de Jesus. Porque Deus disse, amém? Deus disse que Ele cura, que Ele restaura, que Ele restitui. Ele falou, pronto. Foi Ele que falou, irmãos. Foi Deus que disse. Foi Deus que disse, então está dito. Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.